O abismo. Uma palavra que ecoa nos corredores da alma. Um espelho sombrio onde a consciência se confronta com seus próprios limites. Carl Jung dedicou a vida a desvendar os mistérios da psique humana. Hoje convida você a uma jornada incomum, uma exploração das profundezas do ser, inspirada por um sonho inquietante e pelas reflexões de um filósofo norueguês pouco conhecido, mas profundamente perspicaz. Peter Wessel Zapfe. No inverno de 1913, enquanto a Europa caminhava sonâmbula para a beira do precipício, fui assombrado por uma visão. Uma montanha negra e escarpada se erguia diante de mim, um pico inatingível sob o olhar atento de uma figura sombria. Meu daimon, como vinha chamá-lo. Ao redor um mar de sangue, prenúncio da catástrofe que se abateria sobre o mundo. Acordei banhado em suor, o coração martelando no peito. Menos de um ano depois, a Grande Guerra engolfaria o continente, confirmando meus piores temores. Alguns diriam que era apenas um pesadelo, uma projeção de minhas ansiedades. Mas eu sabia que era mais do que isso, um aviso do inconsciente coletivo, a voz ancestral que sussurra verdades inconvenientes aos ouvidos da razão. Este sonho, meus amigos, foi meu encontro pessoal com o abismo que Zapfe descreveu com tanta lucidez em seus escritos. Um abismo de consciência, de percepção aguçada, de uma lucidez quase insuportável. Zapfe, o amigo corajoso que ousa articular o que muitos de nós apenas sussurramos em segredo. Ele entendeu, como poucos, o fardo da existência, o peso esmagador da consciência humana quando despojada de suas distrações. E por falar em consciência e descobertas profundas, se você sente que este conteúdo pode te ajudar a expandir sua compreensão sobre si mesmo e sobre o mundo, considere se inscrever no canal. Assim, você não perde os próximos vídeos e contribui para que essa jornada de conhecimento alcance mais pessoas. Mas aqui reside o ponto crucial da nossa discussão. Zapfe, em sua análise sombria, vislumbrou apenas o abismo, o vazio inescapável da existência. Ele identificou 4 mecanismos de defesa que a humanidade emprega para lidar com este terror: isolamento, ancoragem, distração e sublimação. 4 escudos que erguemos para nos proteger do olhar paralisante do abismo. Vamos desconstruir esses escudos e revelar a verdade por trás deles. Curiosamente, esses 4 mecanismos ressoam profundamente com as 4 funções psíquicas fundamentais que identifiquei em meus estudos: pensamento, sentimento, sensação e intuição. O pensamento busca a ordem e a lógica. O sentimento avalia o valor e a importância. A sensação conecta-nos ao mundo concreto através dos sentidos e a intuição vislumbra possibilidades e significados ocultos. Quando Zapfe fala da distração, essa necessidade frenética de ocupar a mente para evitar o vazio, ele está, na verdade, descrevendo uma função sensorial desregulada, uma busca incessante por estímulos externos para anestesiar a dor interna. Confesso, meus amigos, que eu mesmo já me refugiei na distração. Após minha dolorosa ruptura com Freud, quando o mundo parecia desmoronar ao meu redor, encontrei consolo no trabalho manual, entalhando pedras e construindo torres em minha propriedade em Bollingen. Minhas mãos ocupadas davam descanso à mente atormentada. Mas havia uma diferença crucial. Essas não eram meras fugas, mas rituais conscientes, pontes para o inconsciente. Um diálogo silencioso com as forças primordiais que moldam a psique humana. Revelarei como Bollingen se tornou um laboratório para minha própria individuação. O erro fundamental de Zapfe, em minha opinião, foi enxergar apenas a sombra, o lado obscuro da existência. Ele se esqueceu de que onde há sombra, há necessariamente luz. O inconsciente não é apenas um porão escuro repleto de monstros reprimidos, como acreditava meu antigo mestre Freud. É também a fonte primordial da criatividade, da renovação e da sabedoria. Aos 38 anos, eu mesmo estive à beira do abismo que Zapfe descreve. Após romper com Freud, senti-me completamente perdido, desorientado. O chão parecia ter desaparecido sob meus pés.
Fui assombrado por visões perturbadoras, a Europa afogada em sangue, figuras mitológicas sussurrando em meus ouvidos. Meus colegas médicos teriam me diagnosticado como psicótico sem hesitação. Mas em vez de fugir deste caos interior, eu fiz algo diferente. Mergulhei nele, deliberadamente, mantendo um pé na realidade cotidiana, minha família, meus pacientes e outro no mundo das imagens primordiais. Foi assim que nasceu meu confronto com o inconsciente, documentado no Livro Vermelho. Foi doloroso? Certamente. Foi perigoso? Sem dúvida. Mas foi também o renascimento de tudo o que eu viria a me tornar. Foi no fogo da provação que forjei minha própria psicologia, uma visão da alma humana que transcendia as limitações do pensamento racional. Compartilharei os segredos do Livro Vermelho e como ele transformou minha vida. Zapf menciona algo que me tocou profundamente. Aquelas crianças especialmente sensíveis e inteligentes que, sozinhas em seus quartos, são tomadas por um terror existencial precoce. Elas contemplam o abismo antes mesmo de aprenderem a andar. Eu conheço bem estas crianças. Eu mesmo fui uma delas. Aos 11 anos, eu já meditava sobre a natureza do ser, sobre a aparente crueldade do mundo. Lembro-me de um pensamento que me ocorreu na escola, enquanto olhava para a velha Catedral de Basileia. Este mundo é um Deus que devora seus próprios filhos, uma ideia aterradora para um menino. Mas também um chamado, um despertar precoce para a complexidade da existência. Essas crianças não sofrem de um excesso de consciência, mas de uma consciência unilateral, puramente racional, desprovida das ferramentas para integrar o que sentem e percebem. Elas precisam não de menos consciência, mas de mais. Não apenas a consciência do ego racional, mas também a consciência dos símbolos, dos sonhos, do mito vivo. Não é por acaso que estas mesmas crianças frequentemente têm uma vida imaginativa rica e povoada por amigos invisíveis, manifestações do inconsciente buscando restabelecer o equilíbrio. A verdadeira tragédia da modernidade, meus amigos, não é o excesso de consciência, como sugere Zapf, mas a perda do mito vivo. Tornamo-nos órfãos espirituais, alienados de nossas raízes ancestrais. Sem o alimento do mito, a árvore da consciência não pode resistir às tempestades da existência. Em minhas viagens, visitei povos tradicionais na África e na América. Conversei com nativos americanos, observei rituais tribais. E sabem o que notei? Eles não sofrem do mesmo desespero existencial que atormenta o homem moderno ocidental. Não porque tenham menos consciência, mas porque têm uma consciência diferente, enraizada no mito vivo, conectada aos arquétipos através de rituais e símbolos ativos. Quando um nativo dança a dança do búfalo, ele não está representando. Ele é o búfalo, estabelece uma conexão direta com o poder primordial do arquétipo animal. O homem moderno perdeu esta capacidade. Ele não vive mais o mito. Ele apenas lê sobre ele, estuda-o, analisa-o friamente. Transformamos o sagrado em objeto de curiosidade intelectual, esvaziando-o de seu poder transformador. Explicarei como os arquétipos podem nos reconectar com o sagrado. É aqui que reside a chave para superar o niilismo de Zapf. Onde ele vê apenas o desespero, eu vejo o chamado para a jornada mais importante que um ser humano pode empreender, o processo de individuação. É como se Zapf tivesse mapeado apenas a primeira metade da jornada, o confronto com a sombra, a dissolução das ilusões confortáveis. A descida ao abismo é real e necessária, mas não é o destino final. Deixem-me contar um segredo sobre esta jornada. Ela não é linear. Não é uma escada que subimos degrau a degrau, mas uma espiral. Visitamos os mesmos lugares repetidamente, mas sempre em um novo nível de consciência. O abismo que Zapf descreve, aquele vazio existencial, aquela vertigem da finitude, não aparece apenas uma vez na vida. Ele retorna como um velho amigo sombrio em diferentes fases da jornada. Mas cada vez que o enfrentamos, descobrimos novas profundidades em nós mesmos. O abismo não diminui,
nós é que nos expandimos. O que Zapf não compreendeu plenamente é o poder do símbolo vivo, não como fuga da realidade, mas como ponte entre os opostos aparentemente irreconciliáveis da existência. A consciência e o inconsciente, a vida e a morte, o sentido e o absurdo. O símbolo não resolve o paradoxo, ele o transcende. Não elimina a tensão entre os opostos, a transforma em energia criativa. É o que os alquimistas chamavam de coincidentia oppositorum, a coincidência dos opostos. Não através da lógica racional, mas da experiência simbólica. Lembro-me de estar sentado à beira do lago Zurique em 1918, logo após a Primeira Guerra, contemplando a devastação que havia varrido a Europa. O mundo que eu conhecia havia sido destroçado. Foi então que vi uma imagem, um ovo dourado, flutuando sobre águas escuras. O símbolo alquímico do Filho Divino, a nova consciência nascendo do caos. Este símbolo não me deu uma explicação para o sofrimento, deu-me algo mais valioso, uma experiência de significado que transcendia a razão. A certeza de que mesmo nos momentos mais sombrios, a semente da renovação está sempre presente. Ensinarei como interpretar os símbolos que surgem em seus sonhos e visões. Vejam bem, meus caros ouvintes. A verdadeira tragédia não é termos consciência, mas termos perdido a conexão com a alma. A alma, não como um dogma religioso, mas como uma realidade psíquica experienciável. Aquela dimensão que não é nem matéria nem espírito, mas o terceiro elemento que conecta ambos. Zapf está certo quando diz que nos sentimos exilados da natureza, mas não compreende que este exílio não é apenas uma tragédia, mas também a precondição necessária para um retorno consciente. Precisamos nos afastar do mundo para poder reencontrá-lo em um nível mais profundo. É por isso que o verdadeiro trabalho não é interromper a reprodução da humanidade, como sugere o último Messias de Zapf, mas transformar a consciência humana de fragmentada para integral, de alienada para encantada novamente. No final, o que Zapf chama de tragédia da consciência, eu chamo de mistério da individuação. Onde ele vê o fim da linha, eu vejo a primeira etapa de uma espiral infinita. Em minha própria vida, enfrentei o abismo repetidas vezes. Na crise após minha ruptura com Freud, no cataclismo das 2 guerras mundiais, no confronto com minha própria mortalidade na velhice. E cada vez emergiu algo novo das profundezas. Não uma resposta final, não uma solução permanente, mas um símbolo vivo, uma imagem de transformação. Como a torre de pedra que construí com minhas próprias mãos em Bollingen. Ali gravei as palavras Philemoni Sacrum, Fausti Poenitentia, Santuário de Filemon, Penitência de Fausto. Porque no final, esta é a verdadeira resposta ao abismo de Zapf. Não podemos escapar da consciência, mas podemos transformá-la de uma maldição fáustica em um templo para a alma. Podemos aprender a habitar o abismo, a encontrar beleza e significado em meio à escuridão. E você, meu caro espectador, que chegou até aqui comigo nesta jornada, talvez você também já tenha encarado o abismo que Zapf descreve. Talvez você o esteja encarando agora mesmo. Lembre-se, o abismo não é apenas um vazio, mas também um portal. A escuridão não é apenas ausência de luz, mas o útero onde uma nova consciência pode ser gestada. A verdadeira pergunta não é por que nascemos, mas em que podemos nos transformar. Esta é a jornada que continua, mesmo agora, enquanto conversamos. O opus magnum da alma, o grande trabalho alquímico da consciência humana. E nessa jornada, meu amigo, você nunca está verdadeiramente sozinho, pois os mesmos arquétipos que habitam o inconsciente coletivo estão presentes em você, aguardando o momento de despertar. Como eu disse uma vez, a coisa mais importante que aprendi ao longo de 85 anos é que o inconsciente se torna destrutivo apenas quando nossa relação consciente com ele é errada. O inconsciente não é uma entidade demoníaca, é natureza, tanto externa quanto interna, é nossa própria natureza. Essa jornada não é para os fracos. Requer coragem, paciência e, acima de tudo, honestidade. Mas a alternativa, viver separado de si mesmo, alienado de sua própria profundidade, é uma forma de morte em vida. Zapf
viu apenas esta morte. Eu convido você a vislumbrar a vida além dela, pois, como descobri em minha própria vida, é somente quando descemos ao abismo que podemos verdadeiramente alcançar as estrelas. Mas a jornada não termina aqui. No próximo vídeo, exploraremos as aplicações práticas da psicologia junguiana em nossa vida cotidiana. Descobriremos como podemos usar nossos sonhos para acessar o inconsciente, como podemos integrar nossa sombra para nos tornarmos mais completos e autênticos, e como podemos encontrar significado e propósito em um mundo aparentemente absurdo. Você já se perguntou por que certos símbolos e imagens se repetem em seus sonhos? E o que eles podem estar tentando lhe dizer? Espero que esta jornada tenha sido tão enriquecedora para você quanto foi para mim. Lembre-se, a busca pelo autoconhecimento é uma jornada contínua, um processo de descoberta que dura a vida inteira. Não tenha medo de enfrentar seus demônios, de explorar as profundezas de sua alma, pois é lá no coração da escuridão que você encontrará a luz que o guiará para a sua verdadeira essência. Chegamos ao fim de mais uma jornada profunda e transformadora juntos. Agradeço do fundo do meu coração por ter me acompanhado até aqui, dedicando seu tempo e sua atenção a explorar os mistérios da psique humana. Se este vídeo tocou sua alma e despertou sua curiosidade, deixe seu like como um sinal de que essa jornada ressoou em você. Inscreva-se no canal para continuarmos explorando juntos os labirintos da mente e as maravilhas da alma. E, por favor, compartilhe este vídeo com aqueles que você sente que também estão buscando uma compreensão mais profunda de si mesmos e do mundo ao seu redor. Sua participação é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas e para que possamos construir uma comunidade de exploradores da consciência. Juntos, podemos transformar o abismo em um portal para o despertar.